Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução a funções. Aula 8, função definida por mais de uma sentença. Bom pessoal, o que seria essa função definida por mais de uma sentença? Esse tipo de função seria aquela que, dependendo do valor da variável independente, ou seja, da variável x, essa função ela obedece a uma regra ou lei de formação diferente. Olha só, vamos ver aqui um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Aqui nós temos a tabela do imposto de renda, que é um imposto, um tributo que se paga a partir dos seus rendimentos. Ou seja, o funcionário, um operário, trabalhador, ele paga esse imposto a partir do seu salário. E esse imposto, que é o imposto de renda, o cálculo dele é baseado no valor que se recebe no salário. Por exemplo, um trabalhador que ganha até R$ 1.903, e 98 centavos, ele está isento desse imposto. Ele não paga, esses tributos. Aquele funcionário, aquele trabalhador que ganha acima desse valor, de cerca de R$ 1.900 até aproximadamente R$ 1.826, ele paga 7,5% de imposto, em cima do seu salário. Aqueles trabalhadores que ganham acima de R$ 2.826 até R$ 3.751 aproximadamente, eles pagam 15% de imposto e assim sucessivamente, de acordo aqui com os valores da tabela. Bom, então você percebe que o valor, a base de cálculo do imposto de renda, que é o valor a ser pago, ele depende da faixa salarial. Então, tem faixa salarial que o funcionário, o trabalhador, ele não paga, ele está isento. Tem faixas que ele paga 7,5%, tem faixas que ele paga 15%, outras 22,5% e assim sucessivamente. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o imposto de renda, ou a função que calcula o imposto de renda, é uma função que ela depende desses valores da faixa salarial. Então, ela é uma função definida por mais de uma sentença, dependendo do valor da variável x, onde a variável x seria o valor do salário do funcionário. Vamos ver aqui um gráfico para a gente poder entender um pouquinho melhor. Aqui nós temos uma função f de x, certo? E essa função é igual a menos x menos 1 se x for menor ou igual a zero. E essa função f de x ela é igual a x ao quadrado menos 1 se x for maior do que zero. Então, olhando aqui o gráfico dessa função, aqui nós temos o gráfico em vermelho, nós percebemos que nessa primeira seção, que corresponde aos valores de x menor do que zero, essa região aqui, nós temos que a função é definida por menos x menos 1. Essa primeira seção é uma função do primeiro grau, ou seja, uma função afim. E toda a função do primeiro grau, ela é uma reta. Aqui nós temos uma reta perfeitamente. Aqui, para os valores maior do que de x maior do que zero, nós temos x ao quadrado menos 1. Como esse é um polinômio de segundo grau, por conta aqui do x ao quadrado, nós temos uma parábola. E você percebe que aqui, nos valores de x maior do que zero, nós temos aqui o formato aqui de uma parábola. É claro que a parábola completa, ela passaria aqui além dos valores negativos, Só que aqui nós temos apenas os valores positivos, então aqui é metade de uma parábola. Então aqui nós temos uma função onde a primeira seção dela é uma reta e a partir de um determinado ponto ela segue seguindo o formato de uma parábola. Bom, essa aqui é um exemplo clássico de uma função que é definida por mais de uma sentença. Aqui nós temos a primeira sentença, que são para valores de x menor ou igual a zero, e aqui temos a segunda sentença, para valores de x maior do que igual a zero. Se nós colorirmos aqui a função, para ver um pouco melhor cada uma dessas parcelas, nós temos aqui a primeira parcela em amarelo, definida pela primeira sentença, e a segunda parcela em verde, definido pela segunda sentença. Só que aqui não é duas funções, é apenas uma função, é uma função só. Só que ela é definida por mais de uma sentença.
Bom, pessoal, vamos ver aqui um exemplo, uma questão, para a gente ver como isso pode se aplicar ao dia a dia. Vamos lá. Uma empresa de tratamento de água e esgoto de certa cidade calcula o custo residencial mensal de seus serviços pela tabela abaixo. Aí aqui nós temos a tabela, certo? Continuando a leitura. Se o consumo de uma casa nos últimos 3 meses foi de 9 metros cúbicos, 18 metros cúbicos e 36 metros cúbicos, qual o valor da conta nesses meses? Bom, pessoal, aqui na tabela a gente percebe o seguinte, que tem o valor em consumo, certo? De água em metros cúbicos e o valor da conta, certo? Em reais. Aqui nós temos 3 faixas de consumo. Temos uma faixa de consumo que vai de 0 a 10 metros cúbicos, uma faixa que vai de 10 a 20 metros cúbicos e uma faixa de consumo que vai para valores acima de 20 metros cúbicos. E para cada uma dessas faixas, nós temos aqui, né, as funções que calculam o valor da conta de acordo com o consumo, certo? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Aqui nós temos, né, os valores que foram gastos de água, né, ao longo desses 3 meses, do consumo, né, em metros cúbicos. E aqui nós temos a tabelinha repetida, né? Então vamos lá. O primeiro mês foi consumido 9 metros cúbicos. Então a gente vai avaliar onde esse valor de consumo, chamado C1, ele se encaixa nessas 3 faixas de consumo. Será que esse valor aqui de 9 metros cúbicos ele se encaixa nesse valor entre 10 e 20? Não, né, pessoal? Aqui ele vai estar entre 0 e 10. Então, se 9 metros cúbicos está na faixa de consumo entre 0 e 10, e para essa faixa de consumo o valor da conta é igual a 15, então se esse V é igual a 15, né, para essa faixa de consumo, então essa conta desse mês terá um valor de R$15. Então essa primeira parte é bem fácil de resolver, né? Então V1, que é o valor da conta no primeiro mês, é R$15. Para o segundo mês, o consumo C2, de 18 metros cúbicos, nós vamos avaliar onde se encaixa cada uma dessas faixas. Então, 18 não está entre 0 e 10. Né? 18 ele vai estar aqui entre 10 e 20. Então, nós vamos usar essa segunda função, certo? Que é V igual a 15 mais 2 vezes o valor do consumo subtraído 10 unidades. Bom, se a gente pegar essa função e colocarmos aqui, onde V2 seria o valor da conta no segundo mês, certo? Eu chamei de C2 o valor do consumo no segundo mês. Se a gente substituir aqui em C2 o valor 18, né? Nós vamos fazer as continhas básicas, então ficamos com 15 mais 2 vezes 18 menos 10. E fazendo as continhas, nós vamos chegar ao valor de 31. Então, no segundo mês, a conta, né, terá um valor de R$31. Bom, se a gente for avaliar o terceiro mês de consumo, que se foram gastos, né, 36 metros cúbicos de água, então a gente vai ver onde esse 36 se encaixa nessas faixas de consumo. Ele não está na primeira, entre 0 e 10, não está na segunda, entre 10 e 20, e ele vai estar na terceira faixa de consumo, porque 36 é maior do que 20. Então, nós vamos usar essa terceira função. Substituindo o valor de C3 igual a 36, né? Nós vamos ficar aqui com essa continha, realizando as operações, nós vamos ver que o valor da conta no terceiro mês vai ser R$83. Sendo assim, nós temos que no primeiro mês foi gasto, né, em termos de metros cúbicos de água, 9 metros cúbicos, no segundo mês 18 metros cúbicos e no terceiro mês 36 metros cúbicos. Em relação ao valor pago na conta, nós temos o valor V1, no primeiro mês de R$15, no segundo mês R$31 e no terceiro mês R$83. Perceba que aqui no consumo, a cada mês seguinte, o consumo foi dobrado em relação ao mês anterior. Por exemplo, no primeiro mês nós temos 9 metros cúbicos, no segundo temos 18, ou seja, o dobro do mês anterior. No terceiro mês, nós temos 36 metros cúbicos. 36 é o dobro do mês anterior, que é 2 vezes 18. Então, se nós pensarmos aqui nos valores pagos
né? Ao longo desses 3 meses, nós temos que no primeiro mês foi pago R$15. No segundo mês foi pago 31. 31 é mais do que o dobro de 15. Então, quer dizer que no segundo mês, o valor da conta aumentou mais do que o dobro. Já no terceiro mês, né, nós avaliarmos do segundo para o terceiro mês, o consumo também dobrou. Contudo, o valor da conta a ser pago mais do que dobrou, porque o dobro de 31 seria, né, no caso é 62. No entanto, o valor da conta a ser paga nesse terceiro mês foi R$ 83. Então, aqui nós temos um exemplo clássico, né, de uma função que ela depende de mais de uma lei de formação, ou seja, tem faixas de consumo e de acordo com essas faixas de consumo tem uma lei, né, uma base de cálculo diferente para o valor da conta. Esse tipo de situação é muito frequente na economia, frequente na natureza também. Tem, por exemplo, fenômenos químicos que têm validade para determinadas faixas, né? E para outras já acontece de uma forma diferente. Na economia a gente vê essas situações, por exemplo, ao pagar uma conta, um tributo, um imposto, ao consumir alguma coisa, ao comprar alguma coisa. Então, essas situações são muito recorrentes. E assim, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha entendido. Um abraço a todos.